Fala galera, tudo bem? Kézia Mendes aqui para mais um vídeo. Gente, o vídeo de hoje é um guia definitivo que eu trouxe para você para perder o medo de falar em público. Por que eu quis gravar esse vídeo? Porque eu recebo muitas mensagens e muitos e-mails de pessoas dizendo: Kézia, você se comunica tão bem, você fala tão bem, de forma tão clara, eu gostaria tanto de aprender a falar assim também. E eu pensei, por que não passar umas dicas que eu utilizo para me comunicar melhor? Porque sim, a comunicação ela abre portas, eu já falei isso aqui com vocês muitas vezes, e hoje eu quero te dar aqui 4 dicas como guia definitivo que eu utilizo para melhorar a minha fala, para falar melhor em público. Então não desgruda nesse vídeo, porque vem muita dica boa para você colocar em prática aí. Atenção porque eu vou te falar agora. Todos os vídeos do mês de agosto têm palavra-chave. Kézia, o que é isso? É uma palavra aleatória que eu vou soltar em algum momento do vídeo. E para que ela serve? Você vai comentar a palavra-chave aqui, vai deixar o seu Instagram e eu vou juntar todos esses comentários, não é só nesse vídeo, todos os vídeos que eu fizer daqui pra frente, tá bom? Mês de agosto inteirinho. E você vai concorrer a um sorteio que vai rolar lá no Instagram no finalzinho de agosto. E o sorteio é do meu e-book de redação. Gente, o e-book tem mais de 200 páginas de conteúdo, tá? Então assim, ele é vendido e não é gratuito e você vai ganhar, vai ter a possibilidade de participar desse sorteio. Veja bem, a primeira dica que eu tenho pra você é o seguinte: do que é que você tem medo? Porque as pessoas que têm medo de falar em público, elas normalmente não conseguem identificar no que elas têm medo. Por que você tem medo? De quê? Né? Então vamos começar por aqui. Você tem medo da crítica, você tem medo de passar vergonha, você tem medo de dar um branco, você tem medo de não saber falar corretamente, se expressar corretamente. Do que é que você tem medo? Por que eu tô te contando isso? Porque, gente, eu era uma pessoa muito tímida. Na minha adolescência, eu já contei pra vocês que eu sofri um acidente na infância, perdi a visão do olho direito, é por isso que ele é torto. E até hoje eu recebo aqui haters, tá? Comentários de pessoas falando: ai, por que ela não olha pra câmera? Ai, mas que mulher vesga esquisita. Tem comentários de tudo quanto é tipo aqui. Se eu fosse olhar isso, eu parava de falar com vocês. Mas eu fiz uma coisa que eu quero te ensinar nessa primeira dica. Eu descobri do que é que eu tinha medo. Por que eu tinha medo de falar em público? No meu caso, eu tinha um problema de aceitação. Então eu tinha medo do que os outros pensavam. Eu tinha medo das pessoas acharem que eu era uma idiota, das pessoas acharem que eu era uma boba. Eu tinha esse tipo de medo. Então, quando eu descobri esse medo, eu comecei a tratar isso. Então, primeira dica para você, importantíssima para falar bem em público: identifique o seu medo. Qual é o seu medo? A partir daqui, você vai começar a parar de alimentar esse medo, tá? A gente não alimenta medo não, viu? Medo, a gente deixa ele morrer de fome. Mas se você não identifica qual é o seu medo, você fica ali, ó, dando um punhado de comida pro medo e daqui a pouco ele engole você. E agora a segunda dica que eu tenho pra você, essa é fundamental, gente. Prepare um esboço do que você vai falar. Ei, presta atenção, vou chegar até bem mais pertinho aqui pra você poder entender. A maioria das pessoas que falam muito bem, das pessoas que você admira, elas não começaram a simplesmente falar o que elas têm pra falar hoje sem ter um esboço, tá? Eu comecei com um esboço. Hoje, para gravar para vocês, eu ainda faço algum esboço, mas a maioria dos vídeos sai espontâneo. Mas é porque já são muitos anos de prática, tá? Agora, quando você tá começando, você já tem o medo de falar em público, cara, você precisa fazer um esboço, se prepare, tá? Se você vai, por exemplo, precisar falar em público numa reunião na empresa, numa reunião da escola, numa palestra, vai precisar apresentar uma ideia, porque tem pessoas que têm ideias incríveis, mas ela não consegue expressar, tá? Então, se você sabe que você vai precisar falar, que você vai precisar se expressar e tem que sair muito bom isso, coloque o esboço, tá? Coloque no papel o que você pretende falar. Kézia, é pra eu ficar lendo? Óbvio que não, tá? Você não vai ficar lendo na frente das pessoas porque é muito estranho, né? Você conversar com alguém e a pessoa tá lendo aquilo ali, né? Mas você vai preparar a sua mente, você vai preparar o seu emocional, tá bom? Se você é inseguro, você vai ter um pouco mais de segurança na hora de falar. É como se você estivesse estudando para uma prova, para um teste, e quando cai aquela questão você fala: caraca, essa aqui eu sei responder porque eu estudei. É mais ou menos isso. Então se prepare, monte um esboço, leia esse esboço em casa, olha para o espelho ali e leia. Quando você for conversar com a pessoa lá no tete a tete, eu te garanto, vai ficar muito mais fácil.
E agora, antes de nós irmos para o terceiro ponto, sensacional o terceiro ponto, você não pode perder. Eu já quero te pedir para se inscrever nesse canal se você não é inscrito e já deixar o seu like aqui, tá bom? Quanto mais vocês comentam, mais o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e ele é muito relevante, viu? Aulas de português, aqui a gente trabalha a sua autoestima, eu compartilho a minha história de vida. Você que chegou aqui agora, eu morei com 6 famílias diferentes, um pai viciado em crack, tinha tudo para dar errado, uma deficiência na infância, mas eu dei certo. Por que eu dei certo? Se você me acompanha aqui, ó, deixa linkado um pouco da minha história, que você vai ver. Primeiro, Deus, e segundo, porque eu batalhei muito para construir uma imagem diferente daquela que eu via no espelho quando eu tinha 16, 17 anos. Então é possível sim. E a prova de que isso deu certo é que hoje somos mais de 100 mil pessoas aqui nesse canal, centenas de alunos já que passaram por minha mentoria. Então, gente, sim, funcionou, deu muito certo. E eu quero muito passar isso para você também, porque eu acredito que as pessoas têm um potencial incrível que muitas vezes está escondido aí dentro de você e você não acredita. Bom, e a terceira dica que eu tenho para você, ela é muito importante, sensacional. Preste atenção. Você montou o esboço, certo? Agora você vai mentalizar. Kézia, o que é isso? É mentalizar mesmo. Você vai se imaginar conversando com aquela pessoa que você precisa conversar, se é uma entrevista de emprego, se é com o seu chefe, não sei. Mentalize você contando, você trocando ideias, você falando sobre isso que você fez no esboço para essa pessoa e isso dando muito certo. Você não ficando nervoso, você não ficando nervosa, as coisas fluindo, porque se você se imagina, preste atenção, a nossa mente ela tem um poder incrível. E o poder que a nossa mente tem, muitas vezes, ele é potencializado para o lado ruim, para o lado negativo. Pessoas que têm dificuldade com a fala, normalmente se imaginam pagando mico, passando vergonha na frente das pessoas. Não é isso que você tem que imaginar. Você tem que imaginar que você vai dar conta do recado, que você vai se sobressair, que você vai conseguir, enfrentar esse desafio. É isso que você precisa imaginar, é nisso que você tem que focar. E por último, você já faz. A quarta dica que eu tenho pra você é consumir conteúdos de qualidade na internet. Gente, se você tá aqui nesse canal, não é porque eu me acho não, viu? Mas é porque sim, eu tenho muito orgulho de construir com vocês um relacionamento de crescimento constante todos os dias. Eu só gravo vídeos aqui porque eu acredito na história das pessoas, porque eu sou prova viva de que sim, é possível sair do zero, de uma família completamente desestruturada e chegar em patamares que eu nunca imaginei pra minha vida. Gruda, cola em pessoas que se comunicam bem, tá? Então, se nós somos a média aí das 5 pessoas que nós mais convivemos, com quem que você tem convivido? Então se você quer falar bem, comece a se espelhar em pessoas que se comunicam bem, que são desemboladas, que falam, que gesticulam, que têm uma comunicação legal. Bom, galerinha, por hoje é isso, hein? Não se esquece. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você não me segue no Insta, o vídeo de hoje tem palavra-chave. Bom, por hoje é isso. Um beijo grande, a gente se encontra no próximo vídeo.